Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou Adriana Cardoso, formadora EFAP. Novamente é um grande prazer estar aqui pelo canal de desenvolvimento profissional para o nosso quarto programa da campanha Não Se Cale, com o apoio do Tribunal de Justiça, a equipe do Santos, que é o setor de atendimento de crimes da violência contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítima de tráfico interno de pessoas. Nós estamos tratando acerca das temáticas da campanha de prevenção ao abuso e violência contra crianças e adolescentes. Temos falado a cada programa que o enfrentamento à violência consiste em um conjunto de ações integradas, cujo foco é garantir às crianças e os adolescentes uma vida sem violência, abuso ou exploração sexual. E esta formação tem nos mostrado quanto a nossa sensibilização para essas questões podem garantir prevenção e o fim do sofrimento de muitas crianças e adolescentes mediante sinais de alerta e atenção de toda uma sociedade. Hoje, para esse programa, nosso quarto programa, teremos conosco 4 pessoas mega especiais. A doutora Ana Carolina Camargo Belbudes, juíza de Direito do TJ, a doutora Manuela Acef da Silva, a juíza de Direito também do Santos, TJSP, a Rafaela Dias Belo, que é assistente social judiciária do Santos, TJSP, e o Danilo Salles, que é psicólogo judiciário no Santos, também TJSP. O tema de hoje é depoimento especial e escuta especializada, avançando na garantia de direitos e no combate à revitimização. Vale lembrar que toda a informação sobre a nossa programação está disponível no site do CMSP e as reprises nos canais oficiais do CMSP e no YouTube e também Facebook. O canal de desenvolvimento profissional desenvolve uma programação diária das 14 às 17 horas, com temáticas de fundamental importância para todos nós. A gravação desse programa também ficará disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional número 1. O chat já está aberto para a participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar agora a palavra à equipe para falar um oi para vocês e, na sequência, a doutora Manuela irá trazer a sua exposição. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer estar de novo aqui. Eu passo a palavra, então, para a doutora Ana, poder também cumprimentar a todas as pessoas. Boa tarde a todas, todos e todes. É isso, né, Manuela? É um prazer estar mais esse dia nesse canal. É uma satisfação muito grande dialogar com profissionais da educação. Esse trabalho conjunto, né, que está sendo desenvolvido, ele tem por objetivo a articulação e o fortalecimento da rede, nesse nosso segundo ano da campanha Não Se Cale, do Tribunal de Justiça, e com a parceria da Secretaria da Educação. O propósito comum é a proteção da criança e adolescente, né? Eu espero que desse trabalho conjunto surjam outros, né, Adriana, e que traga frutos. Eu acredito muito que trará, ainda que esses frutos sejam espalhados, né, e não conhecidos, mas eu acredito que é assim que acontecem as transformações com o vento, né? O vento se encarrega de espalhar. Então, realmente é um prazer. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Eu sou Danilo. Quero agradecer as doutoras Ana Carolina e Manuela, minha colega Rafaela, a Adriana e a Maria, nossa produtora, e sobretudo a vocês que reservaram um tempinho hoje para a gente poder testemunhar, digamos assim, um pouquinho do conhecimento que a gente pretende compartilhar na esperança de, como disse a doutora Ana, sempre continuar construindo juntos. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Rafaela, assistente social ali do Santos, hoje aqui representando a nossa equipe, né, o serviço social de lá. E gostaria de agradecer, né, muito obrigada pelo convite e por estar participando aqui hoje desse diálogo tão rico
Agradecer também às doutoras Manuela, a doutora Ana Carolina, que abraçaram tão prontamente, né, quando a gente falou em fazer um trabalho com a rede, né? Então, muito obrigada. Bom, então, endossando aí a palavra, né, dos meus colegas, né, de trabalho, no sentido do prazer de estar aqui de novo e dando, então, sequência ao programa, né, que foi instituído entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Educação, para fazer uma breve introdução aos temas de hoje, que são o depoimento especial e a escuta especializada. Eu vou falar um pouquinho, né, bem pouquinho mesmo, mas para a gente ter uma noção do que seja a violência institucional. Então, assim, violência institucional, ela pode ser definida como aquela violência que é praticada por uma instituição prestadora de serviço público, seja por uma ação ou por uma omissão dos seus funcionários, né, no exercício das suas funções, inclusive quando há revitimização. Bom, uma definição é sempre difícil da gente, né, compreender quando ela é lida, então vou tentar pensar aqui alguns aspectos, né, para a gente fixar melhor o que seja, então, essa violência institucional. Então, a primeira coisa, assim, a ser ressaltada dessa definição é que é uma forma de violência que acontece na prestação de um serviço público. Isso significa o quê? Que a gente está dizendo falando a respeito de uma violência que vai acontecer em locais tais como hospitais, postos de saúde, na nossa seara do direito, então, dentro dos fóruns, delegacias, em todos esses locais em que há prestação de serviço público e, portanto, também nas escolas. Ainda, quanto à definição da violência institucional, eu queria destacar esse outro aspecto, que a violência institucional pode acontecer no sentido de tornar uma pessoa vítima, quanto no sentido de levar à revitimização. Então, uma pessoa que já é vítima, teve uma violação de direitos, ao entrar dentro do sistema de prestação de serviço público, se vê novamente vitimada. Então, assim, breves exemplos. Então, assim, no fórum, né, alguém que se dirige ao fórum para obter uma informação qualquer, a respeito, sei lá, de uma ação que queira entrar ou ou algum esclarecimento a respeito do serviço, e lá dentro não só não recebe a devida orientação, como é tratado com pouca paciência, mal atendido, essa pessoa, então, ela se vê aí vítima de uma má prestação de um serviço e sofre, portanto, uma violência institucional. Quem teve chance de assistir, por exemplo, na escola, para a gente ilustrar isso um pouco na escola, quem teve chance de assistir o Alice Júnior, então, o que poderia ser uma violência institucional praticada pela escola? Alice era uma adolescente trans, né, e que, portanto, se identificava como uma moça, e assim que ela chega na escola, a ela é dado o uniforme dos meninos, não das meninas, né? Então, ela foi ignorada ali naquele sentimento dela, e essa pode ser vista como uma prática de uma violência institucional por parte da escola. Revitimização, acho que hoje, no decorrer assim, da fala da doutora Ana, acho que isso vai ficar mais claro, mas, vamos dizer assim, principalmente no sistema de justiça, né? Então, por exemplo, ou mesmo pode servir também para a escola, né? Uma pessoa que tenha sido vítima
de um abuso sexual, vamos dizer, em casa, e que procura ou um profissional da escola, ou quando já está dentro do sistema de justiça e vai falar sobre esse abuso, e é tratado por vezes com preconceito, ou de modo a fazer, né, recebe de volta uma fala que de algum modo responsabiliza ela por aquele ato. Então, essas são formas de revitimização das pessoas e de uma violência institucional. Enfim, eu dei um pouco esses exemplos e, assim, queria dizer, assim, que são formas mais conhecidas, né, de violência institucional. Então, o mau atendimento pelo prestador de serviço público, a recusa em prestar atendimento ou orientação, a ação discriminatória ou preconceituosa do funcionário que atende, né, essa pessoa. Enfim, no que hoje acho que nos interessa falar de uma maneira mais detida, a omissão diante de relatos ou sinais de caso de violência. A Lei 13.431 de 2017, que instituiu o Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, é a lei que faz expressa menção à violência institucional. E essa mesma lei que traz essa menção expressa à violência institucional é a que nos fala também da escuta especializada e do depoimento especial como formas de diminuir a ocorrência da violência institucional. Então, antes de passar a palavra para a minha colega, né, a doutora Ana Carolina, eu queria ressaltar, enfim, que essa mesma lei, a Lei 13.431, ela traz expressamente no artigo 13 dela o dever de todas as pessoas, no que isso se estende, então, para todos os profissionais que estão dentro da escola e do sistema de justiça, enfim, a todas as pessoas, o dever de comunicar, né, a observação de sinais ou de relatos de violências cometidas contra crianças e adolescentes. E, por fim, a única coisa que eu gostaria, assim, né, antes de dizer é assim, que eu penso que a gente deve se dar conta, tanto na escola, quanto em todo o serviço público, na realidade, dentro do sistema de justiça também, né, que a gente tem em mãos uma missão de tentar quebrar esses ciclos de violência, e que o nosso comportamento, a demonstração de comportamentos de nossa parte, no receber essas crianças e adolescentes, né, no poder tratá-los assim com dignidade e sem violência, por vezes isso vai ser o modo, né, de ir demonstrando para essas crianças e adolescentes que há outras formas de agir que não com violência. Digo isso porque muitas vezes esses comportamentos violentos, né, se as crianças introjetam, os adolescentes introjetam, e os senhores acho que sabem isso melhor do que a gente, já que lidam com eles todos os dias, né, quando eles têm um modelo referencial, seja dentro de casa, ou seja por algo que passaram, mas em um modelo que é de um trato com violência, com desrespeito, de forma muito rude, o problema, né, e a preocupação é a tendência de repetição desses atos. Então, penso que a gente, no nosso comportamento, aí tem uma missão, né, de ir tentando quebrar esses ciclos de violência, também pelo nosso modo de os receber, os ter em companhia, os acolher quando for necessário. Então, eu agradeço a oportunidade dessa fala, mais uma vez, e passo a palavra para a minha colega, doutora Ana, que então vai falar sobre o depoimento especial e a escuta especializada. Bom, eu vou pegar esse gancho, né, da doutora Manuela, da minha colega, né, companheira, sobre a necessidade de quebrar o ciclo de violência, né, quando ela fala sobre essa necessidade de quebrar esse ciclo de violência, né,
Eu penso ao ouvir isso que durante muito tempo eu acreditei na história de que o ser humano é um ser violento por natureza e que por isso são necessários mecanismos de contenção, como as sanções, né, as penas, a religião, a educação. Eu aceitei esse conceito e reproduzi, né? Mas ele não fechava, né? Era contraditório para mim, no sentido da educação como um mecanismo de contenção, né? Para mim, a educação ela representa libertação, né? Muito embora muitas vezes, de fato, a educação seja tratada, né, como contenção, né? Mas isso, enfim, é outra conversa, né? Para um outro papo. E também em razão da minha convicção de que toda pessoa é capaz de mudar, toda pessoa é recuperável. E é isso pensando, né, no sistema de justiça. Mas, enfim, esse conceito, né, de que o ser humano, por natureza, é um ser violento, que foi por mim assimilado, né, assim como tantos outros conceitos, né, que nem nos damos conta, né, enfim, ele permaneceu até que, em uma aula, né, que eu assisti sobre justiça restaurativa, trouxe informação, né, trouxe que estudos revelam que a natureza humana é compassiva. Ouvir isso, né, para mim, foi uma mistura de alívio e de esperança. Né? Aqueles pontos que não fechavam passaram a fazer mais sentido. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Eu estou falando isso porque a fala da Manuela, né, com relação a quebrar o ciclo de violência, faz todo sentido dentro da educação. Né? Dentro do espaço da escola, né? E é preciso acreditar e caminhar, né? O caminho não é fácil, não tem fim, né? Ele se transforma a todo tempo, se renova, dá alguns passos para trás, mas é possível com um olhar compassivo e com uma escuta não violenta, e aí eu trago isso também, né, com uma escuta não violenta, quebrar esse ciclo de violência, mostrando que somos seres compassivos, não violentos por natureza. Bem, feito, né, essa introdução, pegando o gancho da doutora Manuela, né, sobre quebrar o ciclo de violência, sobre a violência institucional, né, e que aqui a gente trouxe esse nosso papo de hoje, a mim coube a tarefa falar um pouco sobre depoimento especial e escuta especializada, trazer as diferenças e estabelecer um fluxo. Essa é a minha tarefa. E quando eu penso em escuta especializada, eu faço essa conexão. Eu penso em comunicação não violenta, né? Eu penso em compaixão, em acolhimento e ação. Aliás, eu recomendo, né, para quem tiver interesse nesse tema, na comunicação violenta, quando eu falo comunicação violenta, eu não estou dizendo aqui em termos técnicos, né, da comunicação não violenta, em termos técnicos, eu estou dizendo a comunicação violenta, a forma de comunicar, que eu acho que ela é muito mais, como ela é intrínseca, ela é muito mais intuitiva do que técnica, né? Mas para quem se interessa, né, sobre o tema, eu indico o livro do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta. Aqui no Brasil nós temos o Yuri Haas, que ele é a primeira pessoa com certificação, né, de comunicação não violenta, ele é especializado em solução de conflitos, é bem interessante procurar, ele tem canal no YouTube, enfim, é bem interessante também procurar
o Yuri e Sandra Haas, é um casal bem bacana, assim, fica aqui a dica para quem se interessar, né? Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Vamos seguir no nosso tema. A Lei 13.431 de 2017, que é a Lei do Depoimento Especial e da Escuta Especializada, ela trouxe as duas formas de entrevista, né, de uma criança e adolescente vítimas e testemunhas de crimes. Isso significa que toda criança ou adolescente até os 17 anos, 11 meses e 29 dias tem o direito de ser entrevistado na forma especial, observados todos os cuidados e direitos que a lei traz, né? Todo esse sistema de proteção. A lei do depoimento especial estabelece esse sistema de garantias de direitos e proteção que devem ser observados por toda a rede de proteção, né? Muitas vezes é na escola que a criança faz essa revelação, né? Por isso por isso tão importante essa parceria do Tribunal de Justiça, esse diálogo com a Secretaria da Educação. Porque muitas vezes é na figura de um professor ou professora ou outra profissional, né, que a criança encontra segurança. É no espaço da escola que ela pede socorro, né? Ou então é o olhar atento do profissional, né, da profissional da educação, que percebe que alguma coisa pode estar acontecendo, então oferece uma escuta, né? É preciso estar preparado para essa escuta, né? E é aqui que a gente vai conversar sobre isso. Mas nesse momento agora eu vou pedir para passar o vídeo 2, que é um vídeo que traz o vídeo dos Palhaços Sem Juízo, nossos parceiros, que fala sobre justamente a escola. O vídeo 2, por favor, se puder passar. Oi, posso entrar? Queria ver uma coisa estranha que eu queria comentar de uma garotinha. É desse olhar, né? É desse olhar das pessoas, né? Dos funcionários, da segurança,
da professora, do diretor, né, da escola. É desse olhar que a gente está falando, né? Então, é preciso estar preparado, né? O processo de revelação de uma violência é por si só doloroso, né? E por isso precisa ser cuidado para não revitimizar essa criança ou adolescente, né? Não revitimizar, que é o que a Manuela trouxe, né? É preciso, antes de qualquer coisa, acolher e proteger. E por vezes, é preciso tomar providências para fazer cessar uma situação de violência que está acontecendo, né, ali, urgente, não é? Então, é preciso entender cada situação, né? A lei prevê 2 momentos distintos, né? A escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre uma possível, e aí é possível, situação de violência contra a criança ou adolescente, com o objetivo de garantir a proteção e o cuidado dessa criança e adolescente, né? Não é um momento para se colher provas, isso é muito importante, não tem essa finalidade, né? Ela não tem a finalidade investigativa, isso é muito importante compreender, né? A finalidade nesse momento da escuta especializada é proteger, né? É acolher e agir. Isso significa, o agir significa comunicar às autoridades competentes para que as providências necessárias sejam tomadas, tanto no sentido de proteção como investigação. Aí cabe à autoridade policial investigar, não é? O depoimento especial, que é o outro momento, é a oitiva da vítima, criança ou adolescente, né? Perante a autoridade policial ou judiciária. Então, tanto a autoridade policial, o delegado, pode colher o depoimento especial, como o juiz, juíza, pode colher o depoimento especial, né? E aqui nós estamos falando de oitiva, né? De vítima, são termos técnicos, né? Diferente da escuta especializada, o depoimento especial tem um caráter investigativo, de colheita de prova, né? Ou seja, tem o objetivo de apurar possíveis situações de violência sofridas e consequente responsabilização penal, né? É claro que a proteção no processo penal, né, também está presente, né, nesse momento, no momento do depoimento especial, né? O processo penal, nesses casos, envolve, né, interesses, direitos de crianças e adolescentes, tem um caráter protetivo, né? É um processo penal especial, né? Mas é um momento de colheita de prova, que é diferente da escuta especializada, né? Tanto a escuta especializada como o depoimento especial, eles devem ser realizados em um ambiente acolhedor, que garanta a privacidade das crianças e jovens, né? Devendo resguardá-las de qualquer contato, inclusive visual, com o suposto agressor ou outra pessoa que represente ameaça ou constrangimento, né, a essa criança, esse adolescente, né? Isso é importante observar, né, quando se pensa nas providências que devem ser tomadas diante de uma revelação de violência, né? O que fazer, não é, diante dessa revelação, né? Quando se fala em um ambiente acolhedor, não está se falando ter uma sala especial preparada só para isso, né? Basta ter um local reservado, organizado, tranquilo, né? A pessoa que faz a escuta deve manter a calma, né? Não é fácil, mas é imprescindível, né? Para que a criança se sinta segura, se sinta protegida, sem qualquer julgamento, né? Sem qualquer julgamento. Nós aconselhamos, né, é muito interessante que em cada escola tenha uma pessoa que sirva de referência, né? Uma pessoa que esteja preparada para realizar a escuta especializada, né? É claro que uma professora, um professor, um funcionário, enfim, alguém que for procurado, né, ou procurada, não vai
tapar os ouvidos e não escutar, né? Não é isso, né? Mas a propósito, o que nós propomos é interessante existir uma pessoa que seja referência, né? Levar essa criança até esse local reservado, chamar essa pessoa para realizar a escuta, ou essa pessoa servir de apoio, né, para esse momento. Então, é bem interessante, nós recomendamos isso, né? E tudo deve ser explicado, tudo com muita transparência, né, deixando a criança ou adolescente fazer a revelação de forma livre e sem muita interferência. O Danilo vai, logo mais, em seguida, falar sobre como fazer essa escuta, ou não, o que não fazer, né, nessa escuta. É importantíssimo, quando a gente fala de não revitimização, é importantíssimo estabelecer um fluxo, ter um fluxo firme, não é, estabelecido, para que as situações de revitimização não aconteçam, né? Isso é estar preparado, é se preparar para isso, não é? Então, o que fazer, né? Qual esse fluxo, né? Bom, então, a primeira coisa é manter-se calmo, né? Calmo, né? Convidar a criança para esse local reservado, com essa pessoa capacitada para realizar essa escuta. No vídeo a gente viu, não é, que tinha observação, era uma pessoa, uma funcionária da escola, que observou a criança, também a segurança observou, e na verdade essa funcionária foi levar ao diretor da escola, né? Interessante, e o diretor da escola, então, quer dizer, o vídeo ele indica que seria essa pessoa, né, a realizar essa escuta, né? Eu reforço que é muito importante, a gente reforço firmemente, né, que esse não é o momento de investigar, né? Não é um momento para ter certeza, até porque essas certezas nós vamos ter ao final do processo, né? Então tem toda uma investigação, depois dessa investigação, se houver elementos suficientes, terá o início de uma ação, não é? Que é proposta pelo Ministério Público, depois existe todo o processo penal, até chegar a uma final de uma sentença, né? Que é o resultado desse processo. Então essa certeza só vai ter ao final mesmo. Então, quando se fala na escuta especializada, não é ter isso muito firme, de que não se busca certezas, até porque essas certezas não terá essa certeza, não dá para ter. Então, o importante nesse momento é realmente se manter calmo, é oferecer essa escuta, é acolher essa criança, esse adolescente, não é? As informações mais importantes nesse momento, né, são saber quem está cometendo a violência, até para saber quem poderá chamar, não é? Se a violência é uma violência que está acontecendo, então se é uma situação que precisa fazer cessar naquele momento, não é? Se precisa de encaminhamento, algum encaminhamento médico, se é uma violência recorrente, tudo isso com a finalidade não investigativa, mas com a finalidade de proteção, realmente, né? Para saber realmente qual as medidas devem ser adequadas e tomadas. E quem vai tomar essas medidas? A gente vai ver em seguida, que é o Conselho Tutelar. Então, nesse momento da escuta especializada, são essas informações que são importantes, né? Principalmente, claro, deixar a criança falar, deixar o adolescente falar, e tentar entender o que está acontecendo, mas são essas informações sempre mais genéricas, nada muito direto, né? Então, é preciso deixar que a criança faça o seu relato de forma livre, de forma espontânea, né? Anotações podem ser feitas, né, para ajudar nas medidas de proteção, né, o registro da escola, sempre, claro, observando o cuidado do sigilo, isso é importantíssimo, não é? A dignidade, né, dessa criança, né, deve ser preservada, dessa criança, desse adolescente, né? Então, feita essa escuta, o fato deve ser noticiado ao Conselho Tutelar, né, da região. Essa é a primeira providência, né? E a autoridade policial, para que então o boletim de ocorrência seja elaborado, instaurado um procedimento investigatório e tomadas as providências necessárias
pela autoridade policial, né? A família será comunicada dependendo de quem é o agressor, né? Se for uma situação de violência intrafamiliar, que muitas vezes vem combinada com violência doméstica contra a mulher, é importante primeiro comunicar ao conselho tutelar, né, para que então esse órgão tome as providências de proteção, né? Na verdade, o conselho tutelar ele deve sempre ser comunicado, mas por vezes, se a violência não é uma violência intrafamiliar, comunica-se à família, obviamente, mas o conselho tutelar precisa ser comunicado sempre pela escola, né? Por vezes essa família, né, essa família precisa ser acolhida, né, ela precisa ser acolhida, e aí o conselho tutelar tomar as providências, o juízo da infância, enfim, tomar as providências adequadas para acolher e atender essa família, né, precisa entender quais são as necessidades dessa família, né. O conselho tutelar, então, deve ser sempre comunicado, ele é o órgão que tem a atribuição legal para tomar as providências de proteção, né? Até mesmo de acolhimento de urgência, se necessário, né? Com comunicação ao juízo da infância e juventude. Claro que ninguém, não é o que se espera, não, muitas vezes vem esse sentimento, fala, puxa vida, é vítima e aí vai para um abrigo, vai ser acolhida, né? Isso traz um sentimento de falar, poxa, mas que injusto, né? Mas às vezes, por vezes, é o que é possível fazer naquele momento. Não é, claro, pode buscar um outro parente, um outro familiar, mas isso terá o conselho tutelar, junto com o juízo da infância, com o Ministério Público, para verificar quais são as medidas ali adequadas para atender as necessidades daquela criança, adolescente, para proteger aquela criança e o adolescente, né? Em algumas situações é preciso encaminhar a vítima para um atendimento de saúde, depender da situação, um serviço social, né, os CREAS, enfim. Esse é um fluxo que deve ser observado pela escola, né? Então, é oferecer uma escuta, acolher essa criança, proteger, né, essa criança adolescente e agir, não deixar de noticiar, não se calar, né? Então, o agir significa comunicar o conselho tutelar e a autoridade policial. É esse o fluxo que deve ser observado pela a escola, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público também podem ser comunicados para que tomem as providências necessárias, mas o fluxo proposto é esse, não é? Bom, essas são as informações gerais, né, enfim, que a gente trouxe, pensou nesse fluxo para, né, propor, e a diferença da escuta especializada, do depoimento especial, não é? O Danilo vai falar sobre como fazer, né? Vai entrar mais em como fazer essa escuta, mas antes do Danilo iniciar, não é a fala dele, eu vou pedir para passar o terceiro vídeo, o vídeo da escuta, por favor. Tia, posso ficar aqui hoje? Você sai, eu quero ficar desenhando, por favor, deixa eu ficar aqui, eu juro, eu não quebro nada, eu fico quietinha, por favor, não me leva pra casa dele, não. Eu espero sozinha você voltar. Por favor. Deixa. E ele faz uma brincadeira no escuro de cama.
Eu espero você voltar. Boa tarde. Posso começar? Eu queria primeiro novamente agradecer a presença de todo mundo que pôde estar aqui hoje. Eu vou, né, pegando o gancho da doutora Ana, da doutora Manuela, tentar fazer uma fala sintética a respeito, né, pensando o que é a psicologia. Eu sou psicólogo, trabalho no tribunal há 3 anos, né, lá no Santos, que é uma vara especializada no julgamento de crimes contra a infância, criança e adolescente. E eu trabalhei antes 3 anos no CREAS, né, especificamente no serviço PAEF, que atendia esse mesmo público com uma pequena, sim, algumas diferenças, né? Uma delas era o tempo com o qual a gente recebia as crianças, né? No CREAS, nos órgãos do Poder Executivo, a gente recebe elas muito mais imediatamente, né? Mais próxima à denúncia, à suposta violência. E na escola também, imagino que seja assim, né? Se a gente considerar a revelação que muitas vezes é feita na figura do professor ou da professora. E no judiciário geralmente leva um pouco mais de tempo, né, para chegar na audiência na qual pode haver o depoimento especial. Então, o que eu vou falar hoje está num textinho, depois, se Adriana, depois eu posso mandar tudo, eu tenho tudo aqui digitadinho, né, que uma das nossas colegas, a Mônica, citou na fala dela semana passada, que é do canal Proteja, chama Canal Proteja, está no Instagram, é da doutora Cátula Pelizoli, é uma pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, e eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Rio Grande do Sul é o estado onde começaram as primeiras experiências de depoimento especial no Brasil, em 2003, se não me engano, e eles também têm práticas de perícia psicológica bastante atualizadas e que trouxeram também um novo paradigma, né? Então, tentei trazer um pouquinho, né, fazer uma fala baseada um pouco nesses conhecimentos, de uma área que a gente chama de psicologia do testemunho, para ajudar a tentar, né, se eu pudesse, assim, né, tentar ajudar em alguma coisa, né, para os profissionais de educação. Acho que eu sintetizei nisso. O nome desse texto até que chamava É Preciso Isolar a Cena do Crime. Né, porque quando a gente, né, quando tem um assassinato, quando tem um corpo, quando tem um crime, né, a gente pensa em crime mais, né, esses que geram corpos, digamos assim, assassinatos. Qual é a primeira coisa, né, que a polícia, os peritos fazem? Eles isolam a área, né, com fitas e tudo mais. Você tem aquela ideia de isolar para quê? Para não contaminar biologicamente aquilo que vai constituir a fonte de provas do crime. Né, a gente então tem que sair do lugar, não pode se aproximar muito e assim em diante. O testemunho da criança vítima de violência, ele também é muito delicado. Ele também é muito importante de ser preservado, né? A gente está uma cultura agora, né, dentro da psicologia jurídica, de começar a olhar para o testemunho infantil como tão delicado quanto uma prova pericial biológica, né, nesses casos de assassinato. Então, a ideia de isolar a cena do crime, né, para os casos de violência contra a criança, também implica, né, alguns cuidados na escuta especializada, para que quando a criança chegar ao depoimento especial lá no judiciário, né, esse testemunho ele possa se expressar, né, se for o caso, da melhor forma possível, né, tanto para a criança quanto para o processo penal. A doutora Ana explicou, né, a diferença da escuta especializada para o depoimento especial,
que está na Lei 13.431 de 2017. E do ponto de vista técnico, né, a gente pode elencar várias diferenças. Do ponto de vista técnico, eu queria destacar uma que é, primeiro, a finalidade, né, a finalidade da escuta especializada feita pelos profissionais, sobretudo dos equipamentos públicos do Poder Executivo, incluindo a escola, o CREAS, a saúde, conselho tutelar. A principal finalidade, como a doutora Ana disse, não é produzir prova, não é conseguir detalhes, quem foi, onde foi, quantas vezes. A principal finalidade é evitar uma nova situação de vitimização ou mesmo interromper uma eventual violência que esteja acontecendo, por exemplo, dentro de casa, e proceder com os encaminhamentos necessários para a rede. Isso está nos 2 documentos importantíssimos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2009 e de 2011. Né? O de 2011 as orientações técnicas para o CREAS, e o de 2009 é a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, a finalidade é essa, evitar novas situações de vitimização, e interromper uma eventual situação que esteja ainda se desdobrando e proceder com os encaminhamentos necessários, né, para a rede territorial. Já a finalidade do depoimento especial é qual? É melhorar a qualidade da prova testemunhal num processo penal, porque no processo penal, muitas vezes a gente não conta com nenhum exame biológico, sexológico, que possa subsidiar, digamos assim, a apuração criminal. Então, o testemunho da criança acaba sendo muito valorizado, e também preservar essa criança de eventuais danos psíquicos, né, que podem advir do relato de uma violência sofrida. Então, não é porque a criança foi convocada, a gente usa o termo convidada a depor, que ela vai depor no depoimento especial. Há toda uma avaliação psicossocial que a gente realiza lá no fórum para saber se, naquele momento, falar sobre a suposta violência sofrida pode gerar ainda mais danos. Então, eu vou focar um pouquinho, primeiro no que, né, algumas dicas do que não fazer, em termos da escuta especializada, depois finalizando para o que fazer, né, como fazer, que vai passar muito pela ideia que a doutora Ana trouxe da dimensão do compassivo. Bom, o depoimento especial, ao contrário da escuta especializada, ele não é espontâneo. Por quê? Porque você tem um dia específico de audiência, que a criança vai ao fórum, ela já foi informada na avaliação prévia o que vai acontecer nesse dia, ela já deu a concordância dela ou ela se recusou a depor, né? No caso dela se recusar, muitas vezes ela nem volta ao fórum. Então, ele não é espontâneo no sentido que há todo um preparo, né? Há todo um ritual e uma avaliação pelo qual a criança passa antes, né, de fazer esse depoimento judicial na forma especial. Já a escuta espontânea, a escuta especializada, ela é espontânea. O vídeo mostrou muito bem o primeiro vídeo, né? A criança ela busca espontaneamente um terceiro de confiança ou um adulto de confiança, né, para tentar relatar aquilo que ela viveu. E todas as vezes que as crianças, do ponto de vista psicológico, tentam comunicar uma violência sofrida, elas correm um grande risco, né? Sobretudo o risco de serem desmentidas, que é aquela história do, mas você tem certeza mesmo que aconteceu? Será que não foi sonho? Será que não foi imaginação? Isso muitas vezes pode gerar um trauma ainda maior do que o próprio abuso em si, né? A psicanálise de um autor chamado Ferenczi mostra isso de uma forma muito legal. Depois posso compartilhar também artigos e tudo mais. Bom, então falando um pouquinho, né? Me perdoem se eu for muito determinista, mas tentando ser didático, né? Falando um pouquinho das possíveis contaminações dessa prova testemunhal que podem acontecer desde o momento que a criança revela até chegar no dia da audiência do depoimento especial. Então, passando naturalmente pela revelação na escola, né? Primeiro eu vou dar um exemplo que eu extraí de um artigo, literalmente. Eu estou lendo aqui na tela porque eu estou colando aqui. Eu imagino que isso tenha sido feito, né? Está publicado e eu copiei e colei, né? Porque pode parecer um pouco assustador uma experiência desse tipo. Mas é um autor norte-americano, psiquiatra, que ele fala o seguinte, né? Que um profissional recentemente entrou na área de proteção
né, do Serviço de Proteção dos Estados Unidos, foi entrevistar uma menina de 4 anos e perguntou se o pai dela tinha tocado nas partes íntimas dela. A criança falou, não tocou. O profissional perguntou novamente, seu pai tocou nessas partes íntimas? A criança novamente falou, não tocou, não aconteceu isso. O profissional então disse para a criança, olha, eu giro você na cadeira aqui, eu faço uma brincadeira com você, que é divertida, se você me disser que o seu pai te tocou. E a criança, o meu pai não me fez nada. Né? A terceira vez que a criança falava, não aconteceu nada. Finalmente, o profissional gira ela na cadeira, ele faz a brincadeira, ela gosta, ela acha divertido, e ele fala que ele repetiria a brincadeira, giraria ela de novo na cadeira, caso ela dissesse que o pai tinha tocado nas partes íntimas. Quando finalmente a criança fala, sim, ele tocou nas partes íntimas. Então isso é um exemplo experimental, né? De novo, eu não sei se isso foi feito mesmo, né? Eu imagino que sim, mas está num artigo, depois eu passo a citação direitinho. Mas é um exemplo de um fenômeno natural da memória humana que chama sugestionabilidade. Todos nós, crianças, adultos, idosos, todos nós estamos sujeitos, no funcionamento da nossa memória, a esse fenômeno do sugestionamento. Que é quando você começa a, de alguma forma, tentar estimular certas imagens mentais, né, no psiquismo da pessoa, de forma que ela processe aquilo como uma memória legítima. Né? A gente também pode chamar de falsas memórias. Todos nós estamos sujeitos, todos nós. Só que as crianças menores de 6 ou 7 anos, sobretudo. Né? Então, nesta faixa etária, é ainda mais delicado o cuidado que a gente tem que ter, né? Digamos assim, para isolar a cena do crime e para cuidar da melhor forma possível desse testemunho e da própria saúde mental da criança. A gente tem, alguns autores falam, a nossa memória ela funciona muito mais como uma Wikipedia, né, do que como uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica, você vai lá, abre, né, vê as fotos, né, reprodução literal do que aconteceu, e a Wikipedia é uma fonte aberta, né, qualquer um pode ir lá e editar as informações, e sem colocar a fonte mesmo. Chega um ponto que você não sabe mais ou menos de onde veio aquilo, será que isso aqui está certo? Então a nossa memória é dinâmica, ela não é um mero reprodutor de experiências. Por isso que é tão delicado a questão do testemunho. Eu não vou nem dizer só infantil, né? Todo testemunho é delicado, sobretudo em crianças menores de 7 anos. Eu vou dar 4 exemplos que estão na literatura também atualizada, que eu chamei de contaminantes inadvertidos, né? Que seriam possíveis, são comportamentos a evitar na escuta especializada, quando a criança revela, né, na escola ou em qualquer lugar mesmo, né, quando uma criança arrisca revelar para um adulto uma violência sofrida. Bom, o primeiro a gente chama de a atmosfera emocional excessiva. Então, por exemplo, você percebe que a criança quer falar alguma coisa, mas ela meio que não está falando, né? Porque tem resistência. Acho que o vídeo mostrou isso muito bem também, porque não é fácil ela falar. E o adulto, na sua ansiedade, nós adultos, a gente começa, não, mas você precisa falar, conta, né? Se você não falar, eu não vou poder te proteger. Isso é um contaminante. Você precisa me contar para que outras crianças não passem pelo que você passou. É um outro exemplo. Se você não contar, ele ou quem te fez mal não vai ser preso, não vai ser punido, né? Ou afirmações mais contundentes. Conta para mim, conta, coragem, conta. É uma insistência diante de uma criança que inicialmente, né, resiste em contar. Essas 2 primeiras, sobretudo, né, se você não me contar, não vou poder te proteger, elas são feitas nas melhores das intenções. Né? A gente, de fato, precisa saber. Contudo, para o psiquismo infantil, né, muitas vezes pode ser lido como, nossa, então eu estou em risco, muitas vezes a criança nem tem uma violência para revelar. Né? Uma alteração de comportamento dela é devido a outros fatores. E ela acaba entendendo que, né, por causa das vicissitudes cognitivas dela, ela acaba entendendo que então tem um perigo para se contar e acaba confirmando alguma coisa que não é exatamente o que aconteceu. Né? Ou não é exatamente o que estava na memória dela até então. Bom, outra coisa muito interessante que os autores têm trazido, né, muito recentemente,
nós adultos, né, possuímos, é muito fácil quando a gente vê uma criança quieta, qualquer pessoa quieta, mas, né, introspectiva, não interagindo muito, a gente começa a supor, muitas vezes inconscientemente, que algum trauma ocorreu e explica aquele comportamento. Sobretudo se a criança ou a pessoa, até então, falava bastante, né, era mais extrovertida e tudo mais. Bom, muitas vezes, muitas alterações de comportamento não se devem necessariamente a uma situação de violência sofrida, né? Isso é um indicativo potencial. Então, se eu assumo, ao ver uma criança com mudança de comportamento, mais introspectiva, se eu assumo que há um trauma e vou interrogá-la, né, eu posso começar também a contaminar ou sugestioná-la. Por quê? De novo, porque a escuta espontânea, a escuta especializada, ela tem que ser espontânea. Se a criança está quieta, dando sinais, e eu chego, né, com toda a minha cognição adulta e falo, vem cá, me conta, né, o que está acontecendo com você? A criança, não está acontecendo nada. Não, pode me contar, me fala, né, eu preciso saber. Se você começa a insistir muito, a criança tende a responder qualquer coisa para se livrar daquele interrogatório que é muito estressante, né? Então a gente também tem que ter cuidado nessa dimensão. Pode ser ou não pode ser. O Conselho Nacional de Justiça, esse fim de semana, vocês podem ver no Instagram também, tá, não sei se é uma campanha, mas eles fizeram um post que eles falam de uma forma muito interessante, né? Pode não ser nada, mas pode ser violência. Eu achei isso muito preciso, né? Então, pode ser violência? Pode. Pode não ser nada? Pode também. Existem várias causas para que uma criança apresente sintomas, mudanças de comportamento, inclusive comportamentos sexualizados. Existem crianças que sofrem acidentes automobilísticos, por exemplo, ou que estão estressados por causa de um processo de litígio parental, e elas desenvolvem uma frequência maior desses chamados comportamentos erotizados, por exemplo, e não passaram por nenhuma experiência do tipo de um abuso sexual, por exemplo. Outra coisa que se consagrou na literatura, se você pegar Manual de Teste Psicológico de 2002, se eu não me engano, tá lá, mas que em 2019 foi refutado, é a ideia dos desenhos fálicos. Criança desenhou uma árvore de forma fálica, criança desenhou pênis, criança desenhou partes do corpo. Nossa, isso é um abuso, vou interrogá-la. Não. Já se sabe que muitas crianças que de fato foram abusadas não fazem esse tipo de desenho. E muitas crianças que não foram abusadas fazem. Tem um filme famoso, aquele A Caça, né, um filme dinamarquês, que mostra isso. O filme de uma falsa denúncia contra um professor, né, de uma menina de 6 anos. E a menina descreve o pênis do professor porque o irmão dela mostrou um vídeo para ela, uma foto. E aí se supõe que o professor então abusou da menina. E não, ela tinha visto uma foto na internet, né? Bom, outra, né, só mais duas aqui para acelerar, que eu já estou passando um pouquinho. Qualquer verbalização que a gente faça direta, perguntas diretas. Então a criança está dando sinais que quer revelar, a gente começa, mas alguém mexeu com você? Alguém tocou no seu corpo? Né? Foi o seu pai? Foi sua mãe? Isso é muito complicado. A gente tem que buscar perguntar da forma mais aberta possível. Então, claro, né, a criança está lá, você pode perguntar para ela, mas pergunta no sentido assim, né, como que você está? Né, me conta um pouquinho como estão as coisas na sua casa, né, o que você tem sentido ultimamente? Isso é muito mais aberto do que alguém mexeu com o seu corpo, né, tocaram nossas partes íntimas, que nem lá no exemplo. Então essa é outra dica, a gente sempre tentar formular questões abertas. E por último, né, naturalmente, é não repreender a criança quando ela não revela, porque essas práticas são descritas às vezes, né, até como violência institucional. Né? Estou falando com você, presta atenção, me responda. A gente vê muitos pais e mães desesperados mesmo, que acabam incorrendo nisso. Né? E isso, mesmo sendo um comportamento inconsciente, muitas vezes acaba fazendo a criança revelar algo que não aconteceu, ou mesmo não revelar algo que aconteceu. Então, uma faca de 2 gumes. Né? Deixa eu só dar uma acelerada aqui, né? A gente tem uma
porcentagem que já foi calculada de falsas alegações de abuso sexual, que gira em torno de 2 a 5%. Isso é um estudo de 2018. 2 a 5% das denúncias seriam falsas. Então, alguém pode pensar, nossa, mas 98% então são verdadeiras. Por que a gente tem que tomar cuidado com essas falsas denúncias? Então, a gente lembrar que morreram no Brasil de Covid até agora, morreu, na verdade, 0,2% da população brasileira. Isso é muita gente. Então, 0,2%, 2%, 5%, 70% não dizem nada se a gente não vê em relação a quê, né? E esse tipo de crime, estupro de vulnerável, é um dos, pelo menos em 2019, que eu peguei um dado, né? Um dos mais denunciados no estado de São Paulo, né? Uma quantidade absurda de notificações. Então, é muita situação que tem que ser delicadamente trabalhada. Então, para encerrar, eu queria dar uma má notícia e uma boa notícia, né, para os colegas da educação. A má notícia é que esse testemunho, né, o testemunho infantil, a comprovação pericial, vou falar pelo menos do ponto de vista pericial, né, o trabalho pericial na psicologia jurídica hoje, para, né, julgar, condenar um suposto abusador ou uma suposta abusadora, ele é muito complexo, né? E imagina até pedindo perdão, invadindo a seara jurídica, mas também do ponto de vista processual também é muito difícil, né, a condenação, porque são muitos caminhos até chegar, e o testemunho, né, ele pode ser contaminado e outros fatores também intervêm. Então, isso é muito difícil de fazer. A boa notícia é que não cabe aos técnicos, o Poder Executivo, Educação, CREAS, Conselho Tutelar, não cabe, como as doutoras disseram, fazer essa investigação. A doutora Manuela, me corrija depois, doutora, se estiver errado, mas na semana passada ela ressaltou que para fazer a notificação, você não precisa ter certeza, né? Você precisa ter uma desconfiança, uma certa intuição, né? Muitas vezes é melhor eu ter uma intuição, então, e acionar a rede, do que eu ter uma intuição e ir lá interrogar a criança e tentar extrair da criança, né, uma suposta verdade. E aí, então, para finalizar, né, o que fazer, como fazer? Eu acho que a palavra é o que a doutora Ana falou, ser compassivo. Fui no dicionário ver o que é ser compassivo, né? Característica de quem se compadece, se emociona e tem vontade de ajudar, né? Uma pessoa numa situação de tragédia, infortúnio, violência, né? É o compadecido. Então, colocar-se à disposição da criança. Olha, né, eu estou aqui para te escutar, não sei se você quer me falar alguma coisa. Se você quiser me falar, eu estou aqui. Se você não quiser falar, tudo bem. Se você quiser falar depois, fique à vontade. Estou aqui, em presença viva, encarnado. Lidar, isso é o mais difícil, né? A questão da hospitalidade. É lidar com os afetos e turbulências que emergem em nós, adultos, quando uma criança está para revelar ou está revelando uma violência sofrida. Porque isso causa um turbilhão de sentimentos, sobretudo quando são nossos filhos, né? Mas também nossos alunos, né? Nossos usuários de serviço e tudo mais. Então, a gente conseguia, a doutora Ana falou, né, do ficar calmo, então conseguir ouvir aquilo e suportar o desconforto que naturalmente nos é despertado, né, em todos nós, né? Isso tem a ver com hospitalidade, isso tem a ver com empatia. E por último, né, eu acho que a luta dos profissionais de educação para ter profissionais especializados nas escolas que possam justamente ser, como a doutora Ana falou, essas pessoas de referência. Aí eu queria citar a Lei 13.935 de 2019, que tornou obrigatória a presença da psicologia e do serviço social em toda a escola pública da educação básica, se eu não me engano. Então, lutar pelo efetivo cumprimento dessa lei, para a gente poder cada vez mais juntos cuidar tanto desse testemunho, né, que vai se transformar lá na frente do depoimento especial, e, sobretudo, né, dos danos psíquicos, da integridade psicológica da criança ou adolescente. Muito obrigado, e depois é só pedir que eu mando tudo para a Adriana, tá? Essas referências todas e os textos todos. Passar a palavra, perdão, para minha querida colega Rafaela. Querido colega Danilo, obrigada. Boa tarde a todos de novo, né? Muito obrigada por estar aqui, né? Hoje eu vim falar um pouquinho, o tempo está curto, mas eu vou tentar expressar da melhor forma possível, né? Eu vim falar aqui um pouquinho hoje sobre quem são os principais atores do SGDCA,
né, essa sigla grandona que quer dizer o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Também vou falar um pouquinho sobre o que é a rede de proteção social e, por fim, né, o que seria o papel da escola dentro dessa rede de proteção. Nós temos uma lei federal, né, que é o ECA, né, implementada em 90, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que elencou quais são os principais, né, direitos das crianças e dos adolescentes, né? E acredito que a principal mudança de paradigma que o ECA coloca para a gente é reconhecer esse público, né, infanto-juvenil, como sujeito de direitos, né? Porque agora passou, né, já há 30 anos passou a ter vários direitos que antes só eram voltados para os adultos, né, como o direito à participação, o direito à expressão, o direito à opinião, né? Então esse público passou a ser considerado, né, tanto, né, enquanto sujeito de direito, enquanto considerados em uma fase, né, que estão em uma fase peculiar de desenvolvimento, né? E por isso precisam de proteção, e o ECA vai dizer que essa proteção, ela deve ser uma proteção integral, né? Então, diante disso, para garantir que essa proteção, ela seja de fato integral, né, o ECA estabeleceu essa siglona aí, o SGDCA, né, que é esse sistema que veio para organizar, né, de forma estratégica, né, essa proteção, né, e garantir principalmente uma articulação intersetorial, né, entre os setores, entre diversos setores que compõem esse sistema. Então, esse sistema, né, basicamente, ele está estruturado em 3 grandes eixos, né, que é o eixo da defesa, o eixo da promoção dos direitos e o eixo do controle social dos direitos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o papel de cada um rapidamente e quais são os principais atores para a gente poder se reconhecer, né, nesse sistema e a gente poder visualizar um pouquinho, né, a gente já vai entender. Então, o primeiro deles, né, o eixo da defesa dos direitos. Esse eixo, gente, ele é o responsável pelo acesso à justiça, né, pela proteção legal realmente dos direitos, né. Aqui estarão os conselhos tutelares, a polícia militar, a polícia civil, as delegacias, né, as varas que vão julgar os casos, né, e quando se trata de um crime, né, vão julgar com o intuito de responsabilizar, né, os possíveis agressores ou não, né, o Ministério Público, né, a Defensoria Pública, as ouvidorias, né, todo órgão, toda instituição pública tem uma ouvidoria, né, e elas estão abertas, né, para que a gente as procure, né. O segundo eixo, que é o da promoção dos direitos, o nome é bem explicativo, ele promove os direitos, né? Aqui engloba quem vai transformar o direito que está lá em lei e realmente em uma ação prática, né? São os que executam as políticas públicas, né? Então, quem que são esses atores do eixo da promoção, né? Na política de assistência social, né, nós temos os CRAS, nós temos os CREAS, né, que é aqui uma sopa de letrinhas, muitas vezes, né? CRAS, CREAS, o que quer dizer, né? Muito brevemente, CRAS é a porta de entrada da assistência social, refere à assistência social básica, né, é quando ainda a família, a criança está numa situação ainda de risco, né, ainda não houve uma violação de direitos. E já o CREAS, que é um centro de referência especializado, né, ele vai cuidar quando há realmente essa quebra, né, de direitos, né? Então, no caso, uma vítima de violência sexual, por exemplo, né, vai ser encaminhada para o CREAS, né, ali que ela vai encontrar todo o apoio necessário, né. As instituições de acolhimento, né, também estão, né, nessa política de assistência, né, os centros de convivência também, né, e aí quem está nesse eixo de promoção dos direitos, no SUAS, né, os hospitais, as UBSs, os CAPs, que oferecem atendimento psicossociais, né, os agentes de saúde, né, e se a gente pensar mais amplamente também, né, nesse eixo de promoção, né, a política de educação, né, a educação está aqui também, né, os atores, as creches, as escolas, né, os coordenadores escolares, professores e toda a comunidade escolar, né, e o último eixo, ele se refere ao controle social desses direitos, né, então nesse eixo é realizado o monitoramento e a fiscalização das ações do eixo lá de defesa e do eixo da promoção, né? Aqui os atores, os principais são os conselhos de direitos, né? As conferências, o Ministério Público também tem a prerrogativa de fiscalizar, o próprio Conselho Tutelar também tem, né? Então, é importante estar claro, né, que para esse sistema todo, né, como eu falei, todos esses atores aí que estão na rede,
né? Para ele funcionar, ele pressupõe um trabalho que seja realizado em forma de rede. Por isso que a gente vai falar em rede de proteção, né? Porque essa noção de rede, ela traz a ideia de que todos esses serviços, todos esses atores, né, eles devem trabalhar de forma articulada, né? Então, a gente visualiza que a rede de proteção, ela não é um serviço, né? Mas ela é um conjunto de serviços, né? E quando trabalhamos nessa perspectiva de rede, né, para dar conta dessa proteção integral que o ECA fala, né, é importante a gente lembrar que nenhuma instituição ela vai conseguir dar conta sozinho de uma situação de violação, né? E se a gente quiser dar conta sozinhos, né, nós vamos nos sentir frustrados, né? Por exemplo, numa situação de violência. A violência é uma questão social muito complexa, né, multifacetada, e ela requer diferentes olhares, né? Ela requer diferentes cuidados. Então, uma instituição sozinha, uma política sozinha, ela não vai dar conta, né? Por isso a importância de cada ator dessa rede, né, ter clareza do seu papel, né, e ter clareza de que cada um vai ter o seu papel dentro dessa proteção, né? E dentro dessa rede, como a doutora Ana já falou, né, queria chamar a atenção de novo, né, gostaria de chamar a atenção para os conselhos tutelares, né, que são importantíssimos dentro dessa rede de proteção para a criança e para o adolescente, né? Eu costumo falar que são os grandes guardiões desses direitos, né? Eles são os responsáveis por receber as notificações, né, sobre as situações de violação de direito, né, tanto de suspeita quanto de confirmação, e diante disso, eles podem aplicar algumas medidas de proteção imediatas, né, e também vão realizar os encaminhamentos necessários, né, de acordo com cada caso. Então, o Conselho Tutelar, ele deve ter, né, um diálogo constante com todos esses atores da rede, né, ele conhece os serviços que existem no território, né, ele vai encaminhar para a delegacia, se for o caso, né, se precisar de uma investigação policial. Antes disso, né, como já foi dito, o Danilo falou, a doutora falou, né, não há uma investigação, né, antes disso, o que há, né, é uma notificação, sempre com a finalidade de proteção, né, e não de responsabilização, né. A questão da responsabilização vai ficar lá para o eixo da defesa, né, aí é conosco ali do Sanctus, é conosco das varas, né, do sistema de justiça, né. Ele pode encaminhar ao Conselho Tutelar também para assistência social, né, caso essa criança também precise, esteja precisando, né, às vezes também de acompanhamento familiar mais próximo, né, para a saúde, caso a criança necessite de cuidados médicos, psicológicos, né, e vários serviços, né. Então, é importante fazer a notificação para o Conselho Tutelar, gente, né, além de ser obrigatório, é muito importante, né, para que esse órgão, ele tenha conhecimento de quais são os maiores problemas, né, as maiores demandas desse território, né, e para que ele consiga fazer um levantamento sobre essas demandas e poder enfrentar, né, e poder intervir, né. Então, claro, que não sozinho, mas junto, articulado com os outros atores da rede, né, construindo estratégias de atuação, né, e principalmente, né, se aproximando mais da escola, né, o Conselho Tutelar deveria se aproximar mais da escola, né. Então, puxando esse gancho aqui da escola, né, mas qual que seria o papel, né, da escola nessa rede de proteção, Rafaela? O que você acha, né? As escolas, né, como a doutora também já falou, a doutora Ana mencionou, as escolas, além de efetivar o direito da educação, né, delas serem lá daquele eixo da promoção, né, o ambiente escolar como um todo, ele acaba sendo um lugar de referência para essa criança, né? Ele é um lugar em que ela se reconhece segura, né, em que ela confia, né? Além de tudo, também é um lugar de observação dos professores, né, que acabam convivendo diretamente e diariamente com essas crianças e conseguem observar mudanças ali de comportamento, né, que podem indicar que algo de errado está acontecendo com esse aluno, né? Então, a escola, ela realmente é de suma importância, né, de muita influência dentro dessa rede, porque ela pode atuar tanto preventivamente quanto posteriormente, né, no caso de uma violação de direito. Por exemplo, como que a escola pode trabalhar preventivamente, né, incluindo no seu plano pedagógico, né, a formação qualificada para os professores, né, para lidar com determinados assuntos, né, promover atividades dentro da escola, né, campanhas, oficinas informativas para os alunos, né, rodas de conversa, né, reunir a comunidade, né, de pais, né, incentivar a participação dos grêmios estudantis para esses alunos terem voz, né, participarem da comunidade escolar, né. Então, tem muita ação preventiva aí que pode ser feita também, né. Claro, não sozinha, né, a escola pode buscar parceria com esses outros atores da rede também, né. Mas quando
se toma conhecimento, né, de uma suspeita ou de uma confirmação de violência, né, digamos, quando surge de fato uma revelação de violência, né, então, gente, é preciso acionar essa rede de proteção, ela deve ser acionada, né? Muitas vezes, como já foi dito também, né, é na escola, né, é muitas vezes na escola que a criança vai revelar a situação de violência, né, ou seja, que ela vai revelar verbalizando, né, mas muitas vezes ela não verbaliza, né, mas a escola consegue ver esses sinais de mudança de comportamento, né. Então, já finalizando aqui a minha fala, né, eu gostaria de novamente reafirmar que nós temos, né, nós todos temos, enquanto sociedade, essa responsabilidade ética, né, e também a responsabilidade legal, porque o ECA fala lá no artigo 13º, né, que os casos tanto de confirmação quanto também os de suspeita de violência, né, contra criança e adolescente, eles devem ser notificados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. Antes era preferencialmente, agora obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. Né? Então, frisando novamente, né, a situação de suspeita, né, ela já gera essa responsabilidade pela denúncia. Né? E aí, se houve um crime, né, ou se não houve, e aí vai caber ao eixo lá da defesa averiguar corretamente, né, se for o caso, né, e fazer essa responsabilização. Então, para tirar esse fardo, né, da escola, né, não é papel, né, da escola ter a certeza se houve essa violação, para poder notificar. Né? O papel primeiro é acolher essa revelação, né, acolher essa situação, né, acolher essa observação e realizar a notificação, né, essa notificação que tem como foco principal, né, objetivo principal, fazer com que a criança seja protegida. Né? Então, a notificação, ela amplia essa possibilidade de proteção para a criança. Né? Então, eu gostaria agora de agradecer, muito obrigada, e passar, que a gente pudesse passar o 4º vídeo, né, que é da Companhia dos Palhaços, sobre o ECA. Por favor. Seu Estatuto das Crianças e do Adolescente? Você pode me chamar só de ECA. Tá, mas o que é estatuto? Você sabe que eu já me perguntei isso em terapia? Mas para resumir, são leis. Que nem regra? Isso. Então, por sua causa que minha mãe pode ficar comigo no hospital? É sim. Isso é bom, né? Antes não podia. Ai, caramba, tem um monte de coisas, né? Modéstia à parte, tem sim. Um monte de coisa. Tem, né? Mas é difícil entender. Mas tem uma coisa que é fácil. Eu nasci para garantir e proteger todas as crianças e adolescentes. Jura? É, eu sou meio que importante. O resto
resto é coisa de adulto. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente as palavras, né, de todos vocês. Eu acho que pelas contribuições do chat, o pessoal está gostando muito, né? E todos encontraram realmente um lugar, né, nessa fala de vocês, né? Todos se viram, né, em algum momento de suas vidas, nas escolas, né? Eu acho que as palavras que vocês colocaram, né, esse olhar de todos, esse olhar do acolhimento, da proteção, da sensibilidade, eu acho que são palavras que realmente elas casam com a nossa rede, né? E esse é o momento para isso, né? Muita gratidão. Eu gostaria de colocar alguns elogios, né, que o pessoal está colocando aqui para todos vocês. A Elisângela, né, boa tarde, super necessária essa temática. A professora Elaine, tema excelente. Professor José, parabéns, muito boa palestra. Professora Ana Paula, parabéns, muito bom. Professora Maria Elisa, excelente formação, uma das melhores, muito esclarecedora. Professora Mônica, maravilhosa essa formação. Outra professora aqui, excelente formação, as crianças ficaram mais felizes por podermos ajudá-las. Né? Outras colocações também, professor Gilberto, né? Vários apontamentos aqui do professor Gilberto. Devemos lutar contra essas violências e respeitar o ser humano em suas particularidades, né? Estar dispostos e abertos ao novo. Sabemos que nem sempre é fácil, mas não podemos nos omitir. Eu acho que essa fala, professor Gilberto, balizou, né, todas as 4 formações, né? Estarmos com os nossos olhos atentos, né, com os nossos ouvidos. Eu acho que a sua fala realmente ela reverbera tudo isso que o tribunal e a equipe de palhaços tentou dizer para a gente nesses 4 programas. Cada ser humano é único e especial, ainda o professor Gilberto, né? O Eduardo disse, ótimo ouvir que o ser humano é um ser recuperável. A professora Leila, se omitir jamais. Professor Sérgio, muito boa essa palestra. E a fala do Danilo, ela traz uma séria preocupação no sentido da ocorrência da manipulação, né? Quando você trouxe as suas colocações, o Eduardo trouxe essa devolutiva, Danilo. A professora Maria, formação super esclarecedora. E nós temos aqui 2 perguntas, rapidamente vamos passar por elas, né? Existe algum curso fornecido pelo Tribunal de Justiça ou alguma outra instituição que possa preparar o servidor para saber lidar com a criança, adolescente nesses casos de escuta, né? O Eduardo Zacarias trouxe essa questão. Eu já vou pedir licença para me responder a primeira parte, né? A secretaria, por meio da IFAP, né, está preparando novas iniciativas e em breve nós traremos notícias. Mas eu passo para a equipe, se vocês têm algum apontamento aí de algum curso, alguma instituição, algum tipo de orientação que possa preparar o servidor, né, para além do que a gente está oferecendo. E aproveitando também, pedir para a doutora Ana o nome do livro novamente. Passo a palavra para a equipe. Com relação a cursos, né, Adriana, quem foi a professora? Não lembro. Foi o Eduardo. O Eduardo fez essa pergunta. Por vezes, eles são realizados, às vezes o CNJ né, já realizou, a IFAM já realizou, mas eu confesso que acho que o CNJ é aberto, né? Quando ocorreu aberto ao público, acho que o Danilo e a Rafa podem falar melhor se exclusivo aos funcionários do sistema de justiça ou não, acredito que não é? Mas por vezes, você tem que ficar realmente ligado nisso, né? Depende da formação, doutora. Tem alguns que são voltados especialmente, né,
os servidores e outros abertos à população, né? Bom, o que eu poderia falar, né? Eu já dei tentando me informar também, né? Como é que está a questão da formação para a escuta especializada, né? Porque não só o depoimento especial, ele deve ter uma formação, né? Mas essa escuta também ela precisa, né? Ela também precisa ser cuidada, ser atenciosa, né? E ela requer também conhecimentos, né? Então, eu acho que procurar, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Ver se está tendo algum tipo de movimento nesse sentido, né? Quem é que está fornecendo, se estão fornecendo, né? Eu acho uma boa também. Muito bom. Com relação ao livro, Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Comunicação não violenta. Muito obrigada. Última colocação aqui da professora Denise. Boa tarde. Muito importante essa temática. Precisamos falar sobre estes problemas. Já passei por este problema com uma aluna e foi bastante difícil. Ouvir a criança, pois eu não tinha palavras para confortá-la. Mas a justiça foi feita e o violador foi condenado. Uma última pergunta, vamos ver se a gente consegue na correria. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Eu nunca sei direito assim, que nem entre ver e enxergar, né? Mas uma coisa que me remete até essa... Perdão, eu esqueci o nome da professora que contou, né? Que ficou sem saber... Bom, ficou tocada, né? Uma definição de empatia que a gente tem na psicologia, que empatia acabou sendo conhecida como... eu sinto que o outro sente, né? Mas o conceito original era assim, eu não temer o que é despertado em mim ao escutar o sofrimento do outro. Então é poder sobreviver, digamos assim, a essas sensações de não saber o que falar, ao desconforto, né, à resistência extrema. E eu acho que, até pelo que a Rafa, né, acho que a gente ressaltou hoje, se vocês puderem sempre se lembrar, contarem para vocês mesmos, né, mas não é nossa responsabilidade comprovar, obter mais detalhes, eu acho que isso pode aliviar um pouquinho essa angústia, né? Outras sempre haverá, mas lidar, né? Ficar, elaborar depois, levar para terapia, levar para roda de conversa com amigo, com colegas de trabalho, essas vivências dolorosas. Então eu acho que a escuta ativa, a escuta acolhedora, isso tanto no depoimento especial quanto na escuta especializada, passa por aí, né? Eu me abrir para todas as angústias que aquela revelação me traz, sem ter medo do que possa acontecer comigo. Eu acho... Fala, Manuela, fala você. Eu só acrescentaria, assim, né? E não ter medo, enfim, de não ter as respostas, né? O mais importante é estar ali. E às vezes até... Enfim, é isso, não temer não ter as respostas, mas reafirmar que você está ali e que você vai buscar junto com aquela criança, então, um encaminhamento para que ela possa ficar numa situação melhor, né, e de maior proteção. Eu acho que é perceber que está sendo ouvido, né? A criança tem que saber que está sendo ouvida de verdade. Maravilha. Pessoal, a gente está encaminhando para o fim, né? Queremos agradecer a presença de vocês nesses 4 programas, essa série que foi muito especial para nós na secretaria. Agradecer a companhia de palhaços, né? Com esses vídeos instrutivos e sensíveis. Eu acho que foi muito especial para nós da secretaria, muito especial para todos que estão em casa assistindo esses programas nas escolas, né? E para uma população em geral, né? Nós temos dito que é uma questão que envolve a todos, não só a escola. Obviamente, a gente sabe que a escola está muito mais próxima, né, desses estudantes, como vocês falaram. Essa formação foi muito relevante, né? Trouxe elementos essenciais para a identificação de todos os sinais, a escuta ativa. Ela educou o nosso olhar, ampliou a nossa sensibilidade para tratar essa questão e dar encaminhamentos, que é o principal, né? Não só ouvir, mas também tomar providências.
E é como a gente tem falado, né, doutora Ana e equipe, né, é fundamental que a sociedade esteja cada vez mais comprometida com essa causa, né, o Danilo trouxe isso muito firme, assim como vocês na fala, e principalmente em denunciar esse tipo de crime, né. Essa é uma triste realidade vivenciada por milhares de crianças em nosso país e adolescentes, né, que são vítimas de seus próprios familiares. Informo novamente que a Secretaria está preparando novas iniciativas dessa mesma temática e em breve a gente vai trazer notícias boas para todos, né? Agradecer de coração a generosidade, a partilha, né? Que a equipe do TJ, os Sanctus, fez com que esse tempo fosse enriquecedor para todos nós. E você que está de casa, agradecemos, né? Que esteve conosco hoje nos outros programas, né? Continue acompanhando o canal de desenvolvimento profissional, lembrando que este canal ele tem uma programação diária das 14 às 17 e são temáticas de fundamental importância para todos nós. Agradeço o Eduardo, da IFAP, que contribuiu na moderação do chat, coletando as questões, e toda a equipe de produção deste programa. Até mais, fique bem, até a próxima. Um abraço a todos. Um prazer.